E é com essa introdução, com esse desabafo e com essa leitura que eu saúdo o nosso convidado de hoje à noite, César Filho. Bem-vindo à Opinião. Mais uma vez, o primeiro convidado do Opinião Tricolor retornando à nossa nova casa. Obrigado, Cezão. Eu que agradeço, boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui sempre para falar do São Paulo Futebol Clube, que é a minha grande paixão durante todos esses anos. E eu, complementando o que você está dizendo, Porte, uma vez me perguntaram, eu tenho 17 anos de casamento, e aí me perguntaram assim, qual que era o segredo. Eu falei que não dá para você descrever segredo, mas acima de tudo eu acho que você tem que ter admiração pela pessoa que você ama. E eu acho que está faltando isso. As pessoas não estão admirando mais o São Paulo, né? Então isso também, é claro, precisa voltar com as conquistas, precisa voltar com os títulos, mas precisa voltar a ser o São Paulo que sempre foi. Precisa ser o São Paulo admirado, invejado, né? As pessoas tinham admiração pelo São Paulo. Temido. Né? Mas as pessoas falam assim, como que São Paulo... Quando eu cresci, eu me emocionei muito quando foi feita uma homenagem no Salão Nobre a alguns São Paulinos, e eu tive a honra de receber uma medalha muito bacana dos 75 anos de história do São Paulo. E eu chorei no Salão Nobre do São Paulo, aqui no Morumbi, porque eu queria muito que meu pai estivesse ali, porque eu aprendi a ser São Paulino com meu pai. E eu cheguei atrasado, eu voltei de um compromisso que eu tive. Eu estava vindo da Argentina, o voo fez uma escala em Porto Alegre, eu cheguei atrasado, eu fui o último a ser homenageado, e tem uma história muito bacana nisso tudo. E eu falei isso, eu falei, o São Paulo sempre foi tido, meu pai falava assim, o São Paulo é um clube à frente do seu tempo. O São Paulo é um clube de homens como o seu Laudo Natel, e o Laudo Natel estava na minha frente. Quando eu falei aquilo e olhei para ele, aí eu senti uma emoção muito forte, vi grandes personagens que fizeram parte da história do São Paulo ali naquele Salão Nobre, que eu nunca imaginei estar um dia e estava sendo homenageado naquele momento. E aí eu disse que o São Paulo tinha grandes jogadores que eu nunca vi jogar e que faziam parte do meu time de botão. O canhoteiro era meu ponto esquerda. Meu pai falava de Bauer, Rui e Noronha. Isso era música para os meus ouvidos. Então as histórias que o São Paulo contava, que o meu pai contava do São Paulo, tudo isso foi de uma forma lúdica, percorrendo a minha vida, e a minha paixão pelo São Paulo nasceu exatamente assim. Então, aquele time que tinha um marketing, quando ninguém ouvia falar em marketing, né? O São Paulo sempre teve situações e negociações que ninguém estava acostumado a fazer e ver aquilo no futebol. Então o São Paulo sempre foi admirado, e hoje as pessoas não têm mais admiração pelo São Paulo, em 2017. Né? Tomara que agora a gente possa estar vivendo aí novos tempos, né, de reformulação, e eu sou contra essa história de reconstrução. São Paulo, como reconstrução? São Paulo está aí, não precisa ser reconstruído. São Paulo precisa ser novamente admirado, São Paulo precisa ser invejado, precisa ser temido. Né? O São Paulo é o clube brasileiro com a maior representatividade no exterior. Quando eu viajo para fora, eu faço questão de levar. Minha mulher fala, você vai levar a camisa do São Paulo? Eu falei, vou levar a camisa do São Paulo, porque eu faço questão de estar. Então, quando você vai, principalmente pela Europa, as pessoas olham você com a camisa do São Paulo e ficam admiradas de ver você com a camisa do São Paulo, e vêm puxar conversa, e vêm falar do São Paulo, e vêm falar da época que o São Paulo foi campeão do mundo, o São Paulo que bateu o Milan, que bateu o Barcelona. Então, assim, é isso que a gente quer voltar a ter. Eu sei que o futebol brasileiro passa por dificuldades, mas é possível o São Paulo se profissionalizar. O São Paulo, durante esse período que você falou que nós não tivemos conquistas, o São Paulo foi muito amador para um clube que teve tantas glórias no passado, percorreu a sua história. É o clube dos grandes de São Paulo, é o mais jovem e o que mais tem títulos, o que mais tem conquistas ao longo da sua história. Então, o São Paulo precisa voltar a ser o que sempre foi. Antes de entrar nisso, porque eu esqueci de um detalhe, eu falei que era importante, mas eu acabei me perdendo. Nesse dia, depois, eu falei que cheguei atrasado, eu fui o último a ser homenageado. O Rogério Ceni estava lá, ainda como atleta, Dr. Marcelo Portugal Gouveia, tão saudoso que tanta falta faz para o São Paulo. Ele pediu para subir ao palco, Rogério. Ele não estava programado nem nada, ele foi o último a falar. E ele pegou e disse o seguinte, meu contrato vence agora em março, não é isso, presidente? Ele falou, tá gravando? Tá gravando? O telão tá transmitindo? Então eu quero dizer o seguinte, mesmo que o São Paulo não renove meu contrato, eu quero dizer que, se isso acontecer, que nunca mais na vida eu vou vestir a camisa de um outro clube profissional que não seja do São Paulo. Isso está gravado, porque eles estavam transmitindo pelo telão isso.